Então, vamos lá. Vocês estão vendo a telinha que eu estou compartilhando aí? Show. Então, peraí que ainda tem uma galera entrando. Então, o Lacan, ele começa essa aula com uma citação, né? Nossa, não vai rolar de ficar parando toda hora para aceitar a galera, senão eu vou perder o fio da meada. Mas, vamos lá. O Lacan, ele começa essa aula com uma citação, né? Que é uma citação em latim, e não vou ler em latim, mas a tradução é essa aqui. Incrível. Quando se olha de perto, é o cuidado tomado pela natureza para permitir o uso da palavra. E nessa citação, eu acho que ele deixa bem claro o que ele vai trabalhar nessa aula. Porque qual que é a ideia dele? Ele quer retomar o estudo do Freud, como ele já vem fazendo até a altura desse seminário, colocando questões. Então, assim, vamos reler Freud e vamos encontrar ali pontos que possam ser discutidos, lugares em que a gente pode avançar mais. E a grande novidade do Lacan, né, é puxar isso tudo para a teoria que ele está trabalhando, que ele está criando, que é a teoria do significante. Então, quando ele diz que o cuidado tomado pela natureza para permitir o uso da palavra, esse uso da palavra é muito importante e é indicativo do trabalho que ele vai fazer aqui. Ele vai pegar um caso que o Freud analisou, né, que é o caso Schreber, durante todo esse seminário, e ele vai... toda hora que alguém entra, eu perco um pouco o fio. Iniciante. Então, ele vai pegar esse trabalho do Freud e vai tentar ler ali onde que ele pode encaixar um pouco dessa teoria do significante, entender pode ou não pode trabalhar a psicose, que eu acho que é uma primeira questão, né, que em Freud ele não trabalhava. Ele tinha essa indicação de que a psicanálise não dava para trabalhar a psicose, e o Lacan, nessa leitura que ele faz pela vida e significante, ele vai possibilitar que a gente também receba casos de psicose e saiba trabalhar com eles. Então, o primeiro ponto que ele vai trazer é a estrutura como manifestação do significante. Então, aqui é uma primeira aula que ele começa a introduzir essa ideia de estrutura. E como que ele faz isso? Olha só o que ele vai dizer. A noção de estrutura implica um certo número de coordenadas, e a própria noção de coordenadas dela faz parte. A estrutura é, em primeiro lugar, um grupo de elementos formando um conjunto covariante. Então, aqui, nesse primeiro momento, ele está colocando a estrutura numa relação com a matemática e como algo que pode ser pensado pela via da teoria dos conjuntos. Nossa, mas eu não entendo nada de matemática. Calma, vamos lá. O que é um conjunto covariante? Então, a gente vai pensar na matemática. Quando a gente vai criar um conjunto, a gente cria uma regra para esse conjunto. Qual que é a lei que vai gerir esse conjunto? E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, o conjunto A, ele é formado por X elementos, tais que X pertence a R, os números reais, e aí o X, que é o conjunto dos elementos, ele está entre -1 e 6. Ok, criou-se uma regra, estabeleceu-se um conjunto. Mas o que significa que isso covaria? Isso vai significar que quando a gente muda um elemento desse conjunto, obrigatoriamente a gente tem que mexer em todos. É como se a gente estivesse trabalhando na lei que gera esse conjunto. Então, aqui, esse mesmo conjunto A, eu vou pegar ele e vou transformar ele no conjunto B, então eu vou multiplicar ele por 2. Então, todos os elementos, eu estou dobrando esse conjunto, todos os elementos vão passar a estar numa relação de entre -2 até 12. Então, eu tenho que pegar e covariar essa própria lei. Então, aqui, onde era -1, multipliquei por 2, passa a ser -2. Onde era 6, multipliquei por 2, passa a ser 12. Beleza. Então, essa é a ideia de um conjunto covariante em matemática. Que uso que o Lacan vai fazer disso para pensar o significante. Vamos continuar. E ele vai colocando, né? Eu disse um conjunto, e não uma totalidade. Com efeito, a noção de estrutura é analítica.
A estrutura se estabelece sempre pela referência de algo que é coerente com algo diverso, que lhe é complementar. Vocês vão perceber aí que nesse grifo eu cortei um pedacinho. Isso é basicamente como é que eu faço para ler Lacan. De vez em quando eu acho que ele vai botando umas coisas no meio e ele começa uma frase e vai fechar lá embaixo, que mais atrapalha a gente entender o raciocínio do que qualquer outra coisa. Então, o importante é isso. A estrutura se estabelece pela referência de algo que lhe é complementar. Então, aqui já tem um primeiro conceito que a gente vai ter que dar uma olhada nele também, que é a complementariedade. Mas segura aí que a gente já chega lá. A noção de totalidade, ela só intervém se lidamos com uma relação fechada com um correspondente de que a estrutura é solidária, dependente. Então, isso aqui é importante, relação fechada. Quando a gente trabalha totalidade, ele está colocando que essa correspondência ela é bionívoca. O que quer dizer isso? É uma ideia fechada. Um elemento desse conjunto corresponde a exatamente outro elemento do outro conjunto, não mais do que isso. Só que, quando Lacan vai trabalhar o significante, a diferença do significante lacaniano para um significante de Saussure, uma delas, é que essa relação do signo linguístico ela não é arbitrária. Então, você não tem uma relação direta entre um significante e um significado. Não é uma relação bionívoca, não é uma totalidade. Então, por isso, ele já coloca aqui essa diferença. Eu falei conjunto, eu não falei totalidade. Então, se vocês estiverem pensando no significante como aquele elemento que vai ter um significado concreto, sempre o mesmo, uma coisa fechadinha, não é por aí. Ele está indicando aqui. E aí ele diz, pode haver, ao contrário, uma relação aberta, que chamaremos suplementariedade. Problemas. Na teoria dos conjuntos, a gente não encontra essa definição de suplementariedade. Não existe. Está escrito errado aqui, peraí. Então, isso aqui é mais um uso que o Lacan está fazendo da matemática sem necessariamente estar preso a ela, mas como algo que possa nos dar algo onde a gente firmar esse pensamento e ir acompanhando ele. Então, vamos pensar a ideia de suplementar. Para isso, a gente tem que entender primeiro complementar. Vamos lá. Na matemática, a condição de complementariedade é que um conjunto esteja contido no outro. Então, eu só posso pensar em conjuntos que são complementares a partir do momento que um está contido no outro. Então, aqui, complementar de B em relação a A. O conjunto B, ele necessariamente tem que estar dentro do conjunto A. Fora disso, eu não tenho uma relação de complementariedade. A ideia do complementar é essa rachurinha aqui. Então, o que completaria B para que ele fosse igual a A? É isso aqui que ficou de fora dessa relação. Quando o Lacan traz o suplementar, eu acho que vai ajudar muito a gente a pensar a própria questão da psicose. E aí segura essa informação de suplementar como não é necessariamente algo que está faltando, mas um a mais, um que vem de fora. Segura essa informação, porque no decorrer da aula ele vai desenvolver isso mais. E aí a gente vai tomar esse cuidado aqui de não ir adiantando demais as coisas, para a gente conseguir ir acompanhando o raciocínio e como é que ele leva a gente para o lugar que ele quer ir. Então tá. Na teoria dos conjuntos, a gente tem duas formas de colocar esses conjuntos. Tem um conjunto que é aberto e tem um conjunto que é fechado. Como é que eu vou definir isso? Um conjunto aberto, essa primeira figurinha aqui, é aquele em que todos os pontos são interiores, não contém pontos de fronteira. É um conjunto que a gente pode colocar sem borda. Então, olha só esse desenho. Essa linha, ela está pontilhada, é uma linha aberta. Então, esse conjunto que ele é aberto, ele não necessariamente contém todos os pontos aqui dessa borda. Ele não vai os conter. Ele tem tudo que tem dentro, mas esse ponto de borda ele não vai ter. Então, se a gente pensar, por exemplo, esse ponto I, que está aqui em cima. Esse ponto I, vou dar um número para ele só para a gente pensar, é o 5. Então, aqui dentro desse conjunto, a gente tem tudo menos o 5. Só que, para a gente pensar número,
a gente pensa também que os números, eles são infinitos, né? Então, eu tenho lá 4,9999, isso vai para sempre, toda a vida. Então, eu coloquei aqui que essa ideia do conjunto aberto também nos ajuda a compreender a ideia de uma infinitização, que é uma característica da psicose mesmo, né? Então, dá para pensar isso com a teoria dos conjuntos também. O conjunto fechado, ele já é aquele que contém todos os pontos da sua fronteira. Então, ele tem todos esses elementos aqui. E aí o Lacan vai dizer, a noção de estrutura mais satisfatória é aquela estabelecida pelo que ligaria o conjunto aberto e o fechado, entreabrindo do lado aberto uma certa circularidade. A noção de estrutura já é por si só uma manifestação do significante. Então, ele está querendo colocar a própria ideia do significante dentro dessas ideias do conjunto. Como é que a gente vai conseguir compreender isso? Isso aqui é um trabalho que, durante esse seminário, ele já havia feito uma palestra que é sobre intitulada A Coisa Freudiana. E aí ele vai trabalhar um pouco essa ideia da rede do significante, da rede do significado. Então, eu vou voltar lá mais para frente, porque isso é importante de retomar nesse ponto aqui dessa aula, desse seminário. E olha só, ele vai continuar. Assim como no significante, vemos essencialmente relações de grupo, fundadas sobre a noção de conjunto aberto e fechado, mas que comportam essencialmente referências recíprocas. Elementos como sincronia e diacronia, em que aprendemos a evidenciar a relação entre significante e significado, se voltam a encontrar na estrutura. Aqui que está o problema. Porque ele está colocando essa ideia de sincronia e diacronia que, se você não vai lá naquele texto e não entende como é que ele está desenvolvendo isso, você fica um pouco perdido. E aí a gente vai fazer essa pequena digressão por esse outro texto para poder compreender o que é sincronia e diacronia. Então, nesse texto, né, que é a coisa freudiana, que na verdade foi uma palestra que o Lacan fez, ele coloca que no campo da linguagem, vocês lembram, né, que ele falou que ele ia retomar as coisas pela ordem da linguagem. No campo da linguagem, existem duas redes que não se sobrepõem. Esse não se sobrepor, ele está, de novo, evidenciando que não é uma relação bionívoca. Tem duas redes, beleza. Eu consigo colar uma em cima da outra? Não, porque elas não se sobrepõem. Então, quais são essas redes? É a rede própria do significante, que ele vai chamar de sincrônica, que são, o que é significante? Elementos diferenciais últimos que garantem o seu valor pela diferença com os outros. Então, a própria ideia de significante, ela também está ligada a essa diferença com outros elementos. Então, isso nos remete à ideia de uma estrutura. Porque a gente só pode pensar em estrutura quando a gente tem um elemento em relação com outros. Pensa nessa imagem de uma rede mesmo. Tem uma rede. Você tem um ponto de uma rede aqui. Passando por esse ponto, você tem outras linhas que vão ligar em outros pontos. Então, é sempre em relação a outros. E a ideia do significante é que ele é radicalmente diferente de todos os outros. Você não tem um significante que é igual a outro. E a outra rede que corre é a rede do significado, que é a rede diacrônica, cuja captação do significado se dá apenas a nível global em relação aos demais elementos. Então, aqui, mais uma diferença. Se o significante ele é diferente de todos os outros, o significado a gente só apreende pela relação com os outros. Então, você constrói o sentido ali no significado. Ok. Seguindo. Ele vai colocar, né, que a rede do significado, ela é diacrônica. E ela rege, historicamente, a rede do significante. Eu tenho para mim, que é aquela história do Alfredo, não sei se vocês todos estão familiarizados com ele, Alfredo Edelstein, ele fala de um conceito que é de grande outro histórico. E aí você não necessariamente vai encontrar isso em Lacan, assim, grande outro histórico. Não tá assim. Mas quando o Lacan fala disso aqui, né, que a rede do significado, ela rege historicamente a rede do significante. Peraí, deixa eu acabar de aceitar o povo aqui. Pronto.
e o significado é algo que ele já colocou, que o significado é sempre do grande outro, isso nos possibilita pensar a relação desse significado que vem do grande outro com relação a uma história. Foi? Até aí? Vocês pegaram essa relação? Tá, então você tem essa primeira rede, que é do significado, e a segunda rede, a estrutura do significante determina os caminhos do significado. Eu coloquei aqui uma imagem que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, que às vezes fica abstrato demais. Então, olha, vamos lá. Primeiro eu vou ler essa citação dele, que é: essas considerações, elas parecem contradizer as observações que lhes fiz sobre isso, que todo o sistema de linguagem comporta, abrange a totalidade das significações possíveis. Não é nada assim, pois isso não quer dizer que todo o sistema de linguagem esgota as possibilidades do significante. Então, o que a gente pode pensar? O significante, ele seria essa parte de fora aqui, cujo significado se encontra dentro. Quando a gente faz esse desenho, o que isso nos permite compreender? Que o próprio significado, ele não está desatrelado do significante. Então, a estrutura do significante determina os caminhos do significado, certo? Eu coloquei em imagem isso que ele estava colocando aqui como sentença. Beleza. Então, pensando nisso, vamos seguir. As definições de significante e estrutura são a borda entre a psicanálise e as ciências naturais. Ciências naturais, para Lacan aqui nesse texto, vai ser principalmente a física. Então, o que ele está colocando? Entre a psicanálise e a física, a conversa é possível? Assim. E um ponto que nos aproxima, que seria essa borda, esse limite compartilhado, é a própria definição do significante. Por quê? Ele diz que na física ninguém se serve do significante para significar. Então, eu tenho aqui uma fórmula. A fórmula da energia do Einstein, basicona, todo mundo já viu. É igual a mc ao quadrado. Isso aqui, ela é uma lei, mas ela é uma lei pura, ela é um significante puro. Por que ela é um significante puro? Porque isso aqui não significa nada. Eu não consigo afirmar nada em cima disso aqui. Porém, quando eu substituo esses elementos, eu consigo trabalhar. Eu não tenho uma significação pronta, mas ele pode ser questionado, ele pode ser trabalhado, isso pode ir para diferentes regiões, diferentes sentidos, diferentes usos. E ele vai dizer que na física, a física, no entanto, implica na existência de pelo menos uma significação, um e o todo, de forma que as leis da física se apliquem para todo o universo. Isso aqui dá para a gente pensar em um ponto de diferença já entre a física e a psicanálise. Por quê? A física trabalha com uma ideia de que há um e há um todo. Então, vamos pensar numa ideia de uma cebola. Você tem lá o centro da cebola e várias cascas ao redor. Então, a casca externa, ela engloba as outras. Então, meio que as coisas vão sendo explicadas por algo que está de fora. Sempre tem um algo exterior que englobaria tudo, explicaria tudo. Tem essa ideia de totalidade. E isso vai ser um ponto de divergência, porque como é que a gente vai colocar essa ideia de que o que serve para um serve para todos dentro da psicanálise? Não dá, né? E aí ele vai começar a trabalhar a ideia do significante. Não falei alguma coisa, não. Trazendo uma história. E aí ele conta de algumas tribos e faz a relação disso acerca da conquista dos números inteiros. Então, o que ele vai nos dizer? Não lembro o lugar que está essa tribo. Vou colocar Hogwarts, porque eu gosto de Harry Potter. Então tá, tem um pessoal lá de Hogwarts que descobriu um número, o número 3. Mas as outras pessoas não conseguiram chegar até o número 3. Por quê? Se na física essa ideia de que o que serve para um serve para todo fosse algo que a gente pudesse trabalhar, era para essa significação do número 3 ser óbvia, né? Então, eu tenho 3 elementos, eu conto 3.
Por que, então, que algumas tribos elas conseguem chegar a essa contagem do número natural e outras não? Questões. E aí ele vai dizer que isso é porque os sistemas de linguagem, eles não podem esgotar todas as possibilidades do significante. Não é uma relação fechada entre significante e significado. Não é óbvio. Isso não está dado. Isso é algo que é construído, isso é algo que é dialetizado. E à medida que essa dialética está posta ou não, isso leva em lugares diferentes. Então, ele coloca isso, né? Que essa tribo lá de Hogwarts, antes deles conseguirem o número 3, eles conseguiam fazer uma determinada quantidade de feitos. A partir do momento que eles conseguem contar até 3, eles estabelecem outras relações. E aí, ele marca esse ponto de que todo verdadeiro significante é, enquanto tal, um significante que não significa nada. Ele vai continuar explicando isso. Perdi. Tá, com o conceito de sociedade. Então, o que ele vai dizer? A ideia de sociedade, primeiro, foi uma palavra vazia. E aí, primeiro a gente tem a palavra sociedade, depois disso, muito tempo, surgem outras teorias socialistas, que vão começar a dizer o que é sociedade, qual que é a função da sociedade, para onde a gente deve caminhar com a sociedade, o que tal sociedade representa, por que a outra significa uma outra coisa. Então, ele marca isso. Sociedade é um significante verdadeiro, porque ele pode ser questionado. E é isso que ele vai marcar aqui. É precisamente na própria medida em que podemos pô-la em dúvida que ela é um significante verdadeiro. Ela entra como uma proa, como a grade de um arado em nossa sociedade. Então, o significante, ele faz essa marca, mas ele não determina. Ele é vazio. Isso pode ser dialetizado. E aí ele vai colocar outra diferença importante para a gente fazer da psicanálise com relação à física, que é pensar pelo subjetivo. Se a gente for pensar a ciência, né, física, o que é objetividade? Objetividade vai ser o que está na realidade, né? Uma ciência objetiva é aquela que dá conta da realidade de maneira mais objetiva possível, totalmente excluída da subjetividade daquele que está analisando um fato. É a ciência mais pura. E aí ele questiona isso, né, de que para o Lacan, o subjetivo, ele não está do lado daquele que fala, mas é algo que reencontramos no real. Então, aqui ele já coloca essa relação da subjetividade com a realidade. Então, você inclui aí um sujeito na realidade. A gente nunca vai pensar a realidade como algo objetivo, como algo concreto, mas como algo em que o sujeito ele está totalmente inserido. Continuando. O subjetivo aparece no real na medida que supõe que temos à nossa frente um sujeito capaz de servir do significante, do jogo do significante. É capaz de servir-se dele como nós nos servimos, não para significar algo, mas precisamente para enganar sobre o que se tem de significar. É utilizar o fato de que o significante é outra coisa que a significação, por apresentar um significante que engana. Então, o que a gente encontra na questão da subjetividade? Um ser que se serve do significante, mas qual que é o funcionamento pleno de um significante? E isso ele trabalhou em algumas aulas anteriores, mas trazendo todo esse conjunto. É o significante, mas também tem a relação com o significado, então vai ter uma relação com o sentido pleno. Isso constitui o subjetivo para a psicanálise. Então, o subjetivo que a gente trabalha é o significante no seu funcionamento pleno, com todos os elementos de funções da linguagem. É isso, né? A noção de subjetividade é o que distingue o campo da física da ciência em que se baseia a psicanálise. Isso eu já falei, né? O subjetivo na física contém a objetividade e na psicanálise o subjetivo é estrutural. E esse ponto é importante porque dá para a gente pensar essa questão da subjetividade já relacionada à estrutura, né? Então, se o subjetivo é estrutural,
ele diz de uma determinada forma dos sujeitos de usarem o significante. Então, quando a gente trabalha estrutura clínica, a gente coloca lá uma fantasia, a gente está pensando nessa questão da subjetividade. A fantasia é como uma lei que vai gerir a forma como as pessoas vão usar o significante. Então, elas sempre vão estar se remetendo àquela fantasia, àquela lei. Aqueles elementos vão estar sendo substituídos numa mesma lei. Sendo natural o campo em que ninguém se serve do significante para significar, a gente pode pensar as psicoses como fenômenos naturais? Essa é a pergunta que ele vai tentar responder durante essa aula. E aí ele coloca, né, que a instância da subjetividade como presente no real é um motor essencial que faz com que digamos algo novo quando distinguimos, por exemplo, essa série de fenômenos de aparência natural que chamamos de neuroses ou psicoses. Então, o que a psicanálise faz de radicalmente novo é incluir esse subjetivo na própria ideia de realidade, na própria ideia do real. Então, se você trabalhar por uma outra via, que seja a via da fenomenologia ou de qualquer outra área, a tentativa que essa ciência faz é de excluir esse lado subjetivo, é de tentar encontrar as leis fundamentais, mas que elas servissem para todo mundo. E aí ele fala, mas para a gente entender o significante, a gente só vai conseguir entender o que é um significante quando a gente pensar a questão por meio da noção de comunicação. Pergunta, o que é uma comunicação? Resposta rápida, óbvia, todo mundo vai dar. Quando a resposta, como é que eu digo que eu estou comunicando com alguém? Ah, me respondeu. Só que ele vai colocar que isso não basta, isso é muito insuficiente para a gente trabalhar as funções da linguagem, para a gente pensar a questão do significante. Porque, por exemplo, a gente pode pensar uma célula. E aí, na célula, a gente tem aqueles esquemas de feedback. Então, quando tem pouca glicose no sangue, vai ter uma resposta de feedback na célula que vai quebrar as moléculas, colocar mais glicose no sangue. A gente pode dizer que as células elas estão comunicando? Comunicando, talvez, mas elas estão a nível da linguagem? Elas estão a nível de significante? Ele diz que não. Por quê? Senão, o que vai nos diferenciar de um animal? Né? Você coloca lá a ração para o seu cachorro, num determinado horário, toda vez ele vai lá para salivar. É a resposta rápida, a mensagem. Então, o que nos diferencia? E é propriamente a dimensão do significante, que ela deve ser entendida, a gente não dá respostas condicionadas às coisas, mas que a gente registra essa mensagem para usá-la depois. Então, olha, há uso próprio do significante a partir do momento em que, ao nível do receptor, o que importa não é o efeito do conteúdo da mensagem, não é o acionamento do órgão, não é se vai liberar a glicose ou não vai, mas que no ponto de chegada da mensagem, a mensagem é registrada para posterior utilização. E aqui eu coloquei um desenho que dá para a gente pensar a questão do significante como retroação e antecipação. Então, registrei. Olha só. Tá, não tá aqui. Tá mais para frente, mas já vou adiantar isso. Quando você marca que tem um registro, no momento em que você registra, você marca um antes e um depois. Essa questão de tempo, né? Que a gente usa bastante. Antes e depois de Cristo. Então, fazendo uma brincadeira aí, a gente pode colocar o nascimento de Cristo como essa recepção. Marcou. A partir daqui, as coisas vão se definir como depois ou antes, que é a ideia de retroação e antecipação. E, para falar um pouco disso aqui, ele traz uma historinha, né? Que o navegador está lá no mar, ele vê uma luz, o que ele faz? Ele solta um foguete para avisar as outras pessoas, ele entra em pânico, pula no mar, sai correndo. Não, o que ele faz? Ele vai lá no caderninho dele e anota. Foi visto uma luz, tal hora. Igual aconteceu essa semana aí com o disco voador.
Ninguém saiu tentando comunicar com o ET, mas registrou isso. Avistamos luzes, tal hora, posição tal. O que a gente faz com isso? Não sei, mas está registrado. É o certificado de recepção que é o essencial da comunicação enquanto tal. Não significativo, mas significante. Não é na qualidade de tudo ou nada que alguma coisa é significante. É na medida em que algo que constitui um todo, o signo, está ali justamente para não significar nada. É aí que começa a ordem do significante, enquanto ele se distingue da ordem da significação. Então, olha o ponto importante disso aqui, que ele está colocando a questão do signo para ele, que está totalmente diferente do signo na linguística. Eu fiz um desenho aqui. Você tem em cima um significante, embaixo como se corressem vários significados. E aí eu coloquei essas setinhas justamente porque esse significado, ele não está colado, ele não é uma relação de totalidade com o significante, mas essa rede tem um passando, a outra passando, eles não têm uma relação biunívoca. Cadê, gente? Aqui. O que a psicanálise ensina é justamente a ordem do significante. O que diferencia o mundo humano do mundo animal é que a nossa orientação está para além das significações, na mesma medida em que não se pode se livrar do funcionamento delas, das significações. Então, não tem como a gente estar em relação plena com o significante, puramente significante. A partir de agora, eu sou psicanalista, né? Eu estudo significante, eu vou só ir por essa via. Como assim? A gente não consegue se livrar das significações. Vocês lembram lá, né, da constituição do sujeito lacaniano, é real, simbólico e imaginário. Não é puro significante. Então, aí outra coisa, né? Eu coloquei aqui que eu tive que buscar no Starfellow, no Starfellar, sei lá, como vocês quiserem falar, que não tinha esse pontozinho aqui na edição da Zahar, que é totalmente importante para a gente entender o que ele está colocando aqui, né? Não se pode livrar do funcionamento delas. Delas o quê? Aí, né, das significações. Então, lembrar disso também quando a gente estiver estudando, que tem esse pequeno problema de tradução, que muitas vezes suprime as coisas, ou às vezes eles tentam resumir, e aí resume de uma forma que a gente se perde totalmente no raciocínio e fala assim, cara, esse homem estava louco. Quando ele estava falando, como é que ele foi desse ponto para aquele? E ajuda bastante. Quando tiver dúvida, minha dica é essa. Teve dúvida, achou muito esquisita a frase do jeito que tá, dá uma conferidinha lá, porque às vezes tem até imagens que eles vão suprimir e a gente que se vive, né, para dar conta disso. Seguindo. Se o complexo de Édipo não é a introdução do significante, eu peço que dele me seja dada uma concepção qualquer. Seu grau de elaboração não é tão essencial à normalização sexual, senão porque introduz o funcionamento do significante como tal na conquista do dito homem ou mulher. Não é porque o complexo de Édipo é contemporâneo da dimensão ou da tendência genital que se pode conceber que ele seja essencial a um mundo humano realizado, a um mundo que tenha a sua estrutura de realidade humana. Então, aqui ele está colocando dois pontos principais. O primeiro é que não se pode conceber que o complexo de Édipo seja essencial ao mundo humano realizado. Então, tá, se ele não é essencial, a primeira coisa que nos faz pensar é que algumas pessoas não vão passar por essa fase, não vão passar por esse complexo de Édipo. E isso não significa que elas não estejam vivendo no mundo humano realizado. E é por aqui que ele vai para pensar a via da psicose. Outra coisa que eu acho muito interessante é como ele chama atenção para esse ponto de pensar a sexualidade pela via do significante também. Então, por que a gente acha que o complexo de Édipo é essencial? É porque ele introduz o funcionamento do significante como tal, pensando também na dimensão sexual. Então, de repente, seria mais interessante para estudar questões de gênero, pensar pela via do significante também. Pelo menos uma teoria lacaniana, né?
Seguindo. É preciso ainda que a ordem do significante o sujeito a adquira, a conquiste, seja colocado em seu lugar numa relação de implicação que afeta o seu ser. Algo que resulta na formação do que chamamos em nossa linguagem do superego, que encaixa bem na definição do significante, pois implica em significar nada, e justamente por isso, dar significações diversas, a saber, as mais imbecis. Ponto importante dessa frase aqui, a noção do superego, como ele está ligando ela à definição do significante. Então, o superego, ele também vai dar diversas significações. E aqui ele marca que elas não significam nada, são significações diversas e, por muitas vezes, as mais imbecis. Então, se a gente for pensar, eu acho até bom se a gente colocar isso aqui agora para seguir a aula, né? Pensar essa ideia do superego também como aquilo que vai influenciar bastante na criação de um ideal do eu. Então, esse ideal do eu, até aqui, ele tem uma significação diversa. Por ele estar na via do significante, pode ser questionado em uma relação dialética. Mas em uma dimensão em que não há essa dialética, como é que fica? Veremos. Colocando algumas questões, que é desse jeito que eu vou lendo as aulas mesmo. Eu vou fazendo um monte de perguntas e vou tentando responder com a própria aula. O superego é o que nos coloca a questão de saber qual é a ordem de entrada, de introdução do significante, que é indispensável para que funcione o organismo humano. Agora sim. Complexo de Édipo como uma coisa essencial para pensar a realidade humana, não cola. Mas o superego, ele tem algo de indispensável para pensar o funcionamento de um organismo humano. E o que é essa dimensão que o superego ele vai nos colocar? Algo de essencial que não é um complexo de Édipo. Aqui prendem os sintomas, senão a implicação do organismo humano em alguma coisa que é estruturada como uma linguagem, com que tal elemento de seu funcionamento vai entrar em jogo como significante. De novo, chamando atenção para a questão do significante. Vamos fazer uma leitura aqui do sintoma, vamos fazer uma leitura das psicoses pela via do significante, estruturado como uma linguagem. As psicoses, agora, o que elas querem dizer? Qual é a função das relações do sujeito com o significante nas psicoses? Se o superego, ele introduz algo do significante, e ele está para todo mundo, aqui ele já está deixando uma brechinha para a gente entender que essa relação com o superego, ela vai ser diferente na neurose e na psicose. E isso tem relação com a função do significante. A função desse significante que está ligado ao superego, ela vai por vias diferentes. Terceira parte da aula. Há nas psicoses um Verworfen, descartado, foracluído, que é um objeto sobre uma Verwerf. Esse objeto reaparece no real. Esse mecanismo ele é distinto de tudo o que conhecemos quanto às relações do imaginário, do simbólico e do real. Então, aqui, ele está trazendo essa constituição diferente, que ele vai entender que há nas neuroses e que há na psicose. Então, eu não sei o quão familiarizados com essa ideia vocês estão, mas eu vou dar só um... Tá sem som, Stephanie. Pronto? Rolou? Então tá. Então, só dando uma localizada aqui. Essa Verwerfen que ele está colocando aqui, ela é exclusiva da psicose. Então, ele vai colocar nos seguintes termos. E isso eu não botei no slide aqui, mas agora eu achei que precisava. Que na neurose, você tem uma primeira afirmação do simbólico, que seria a beiada. Na psicose, o que você tem é uma não afirmação desse simbólico. Então, um primeiro significante que não entra.
é essa a diferença. E isso vai estabelecer relações totalmente distintas entre imaginário, simbólico e real. Então, essas três instâncias, imaginário, simbólico e real, tá nos dois. Tá na neurose, tá na psicose. Não tem isso de falar, na psicose não tem simbólico. Tem sim. Mas é com relação a esse primeiro significante que foi rejeitado. O primeiro. Isso não significa que não há significante, até porque, pelaquela imagem que a gente viu lá no início, não tem como você escapar, quando se diz de linguagem, do significante e dos significados. Pode falar. Então, Stephanie, é, quando a gente, quando a gente pensa em significante, a gente está sem. É porque realmente eu sempre acabo pensando em significante ligado à neurose e à perversão, mas na psicose parece que o significante vira um signo. Então, mas é isso que a gente tem que ver se que não dá para dizer que não há significante. Ele há um significante, só que a ideia da psicose é exatamente isso, que ele se parece mais como um signo, porque ele não está dialetizado. Se na neurose a gente pode sempre questionar esse significante, levar isso para outros lugares, na psicose isso vem mais como uma significação fechada. Só que não são todos também. Não é todo significante que vai ter essa relação de signo fechada, mas alguns privilegiados mesmo. Algumas significações que vão vir como se fossem exteriores, mas vamos seguindo aqui que eu acho que fica mais claro. Então vamos lá. Nos depararemos com dificuldades se confundirmos a noção de realidade com a de objetividade, mesmo com a de significação. Se passamos de uma realidade distinta da prova do real, de uma realidade ao sentimento do real. Então, para pensar a realidade, a gente não pode confundir isso com algo que seja objetivo. Isso eu acho que já ficou claro pelo que a gente trabalhou aqui. E ele vai deixar isso mais explícito nessa confusão que ele vai mandar crítica mesmo, solta o verbo, é o seguinte. Ele fala assim, vocês aí, ó, psicanalistas, vocês estão confundindo. Vocês estão trazendo a psicanálise para o campo da fenomenologia e não é isso. Porque o que vocês estão fazendo é tentar compreender. Então, tentando compreender demais as coisas e se esquecendo de explicar. Então, a pergunta que a gente deve fazer é como? Então, na psicose tem delírios, né? Como? Por que que isso acontece? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer para conseguir avançar. Se a gente ficar pela via de compreender demais, né? Então, Schreber, ele teve um delírio porque ele foi chamado para ser juiz. Compreendi. Tá bom. Mas e aí, como é que você me explica? Por que que ele teve esse delírio? Como isso aconteceu? Que função ali da linguagem ela se dá de maneira anômala, que ele tenha esse tipo de resposta, e nas neuroses não? E ele coloca isso, né? Que a natureza da explicação, do Claren, é o recurso ao significante como fundamento único de toda a estruturação científica concebível. Então, ele está marcando isso, né? Se a gente ficar compreendendo demais as coisas rapidamente, sem conseguir explicá-las, a gente está mais fechando as relações do que conseguindo construir uma ciência. E aí ele diz: nada se parece tanto com uma sintomatologia neurótica quanto uma sintomatologia pré-psicótica. Isso aqui é uma crítica, né? Porque se a psicanálise não pode tratar psicótico, mas a sintomatologia ela é muito parecida, como é que você sabe? Como é que você sabe que se trata de uma psicose e quando se trata de uma neurose? É só a partir do momento que há delírio? Então ele diz, né? A posição clássica é de que não poderíamos intervir em uma psicose, dado que o inconsciente encontra-se ali, do lado de fora. O que de fato distingue as neuroses das psicoses parece não ser possível diferenciá-las pela ideia de uma significação do mundo externo. Por quê? Se a gente pensa uma neurose com a ideia da fantasia, o que é a fantasia, se não uma significação?
uma lei pronta de significação do mundo externo, sempre vou compreender as coisas pela via tal. Então, isso não basta para a gente diferenciar neurose e psicose. E aí, pergunta de ouro, né? A partir de que momento que a gente vai falar que um sujeito passou do limite, agora tem significação demais, agora é delírio. Como que a gente vai definir isso? E aí ele traz um caso, uma análise do caso de psicose. Quem acompanhou foi Catan, que é um psicanalista, e ele deixou tudo relatadinho. E ele acompanha essa psicose num estado bem precoce. Ele começa a acompanhar esse menino, é um adolescente, bem no início, antes mesmo de haver um delírio. E o que ele percebe? Ele coloca, nada ali é da ordem do acesso a algo que possa realizá-lo no tipo viril. Faltou tudo. E se ele tenta conquistar a tipificação da atitude viril, é por intermédio de uma imitação, de um atrelamento, na esteira de um de seus companheiros, e se comporta como se estivesse nas mãos de um pai severo, que é o caso do seu companheiro. Vamos por partes. Quando ele acompanhava esse caso, o que ele percebeu? Esse garoto, ele não tinha nada que pudesse ajudar ele a construir uma significação a respeito de uma virilidade. Então, o que ele fazia? Ele tinha um amigo, e aí ele fazia tudo que esse amigo fazia também. Então, esse amigo passa o perfume caiaque da Natura para ele se encontrar com as moças. Aí ele ia passar o perfume caiaque da Natura. Fazia exatamente igual. Então, aí ele vai introduzir essa ideia aqui do como se ele estivesse nas mãos de um pai severo. A gente lê pai severo, a primeira coisa que a gente pensa é superego, né? Automático. E aí isso aqui não está à toa, aqui não. É justamente para a gente pensar a questão do ideal do eu na psicose. Então, se na neurose isso é dialetizado, você pode questionar esse ideal, falar assim, minha filha, você vai ser uma princesa. E aí a gente pode construir significações diferentes para o que é uma princesa, na psicose não. Você está nas mãos de um pai severo. Esse superego, esse ideal do eu, ele não tem a dimensão dialética. Aí entra o que a Úrsula estava falando, a ideia de um signo, é algo fechado, é assim que vai ser, bom, é assim que é. Então, ele vai trabalhar essa ideia do como se, pensando nisso com relação a uma compensação imaginária do Édipo ausente. A passagem pelo Édipo teria lhe dado a virilidade sobre a forma não da imagem paterna, mas do significante nome do pai. E aqui, vale a gente lembrar que a ideia do significante é que ele pode ser questionado, né? Então, você entra um significante que pode ser dialetizado. Se não há essa entrada, não há dialetização possível. Isso vem como um signo, isso vem como algo de fora. Então, é um significante que ele está, uma significação que está completamente desarticulada das outras relações. Vamos pensar lá naqueles conjuntos. É como se fosse um suplementar. Agora a gente achou um suplementar. E não significa que está faltando, porque a estrutura ela é fechada, mas um a mais. E aí, quando esse a mais vem, há uma compensação imaginária, uma tentativa de incluir aquilo. E aí, nesse ponto, vai haver o delírio. Mas isso vai ficar mais elucidadinho. Outra coisa importante de pensar é que nenhuma significação emerge que seja basicamente diferente do período pré-psicótico. Então, aqui, de novo, a gente pensa a estrutura como algo fechado. Não vai entrar aqui nada de novo. Está fechado. As significações que houveram naquele primeiro momento, elas estão aqui. Uma nova já vem como algo totalmente exterior. Mas não há uma significação diferente possível. Então, vamos lá. O delírio, ele começa a partir do momento em que a iniciativa vem de um grande eu, com um A maiúsculo, em que a iniciativa está fundada numa atividade subjetiva. Pensando aqui de novo, o subjetivo como esse encontro... o subjetivo é aquele ponto de encontro entre o sujeito e o real definido pela estrutura. O grande outro quer isso, e ele quer, sobretudo, que se saiba disso. Ele quer significar.
Então, essa significação, ela vem colocada por esse grande outro, mas lembrem o que eu falei, que não há dialética com esse grande outro? Então, é como se a gente excluísse essa dimensão do grande outro, mas ele vai se afirmar em algum outro lugar. E onde é que ele se afirma? Na relação imaginária. Então, eu vou colocar daqui a pouquinho o esquema Z para a gente tentar visualizar isso um pouco melhor. Desde que haja delírio, entramos a todo pano no domínio de uma intersubjetividade, cujo problema todo é saber por que ela é fantasmática. Mas em nome do fantasma, que é onipresente na neurose, ligados que estamos à sua significação, esquecemos a sua estrutura, a saber, que se trata de significantes como tais, manejados por um sujeito com fins significantes, tão puramente significantes que a significação permanece muito frequentemente problemática, é o que a gente vê nos sintomas, né? O que é um sintoma, se não uma significação muito problemática que vai se estabelecendo e reaparecendo em diferentes pontos nesse real. Tá. Com isso aqui, com essa questão da intersubjetividade, a gente entra direto num outro conceito, que é o da imissão dos sujeitos. Com certeza vocês já viram por aí aquele desenho que tem um touro, aí tem outro touro entrando, tipo, duas rosquinhas. Essa é a topologia para pensar a emissão dos sujeitos. Então, você coloca diretamente o sujeito numa relação com o grande outro. Isso é a emissão entre os sujeitos. O próprio da dimensão intersubjetiva é que há no real um sujeito capaz de servir-se do significante como tal. Isto é, não para informá-los, mas precisamente para iludi-los. Essa possibilidade é o que distingue a existência do significante. Desde que haja sujeito e uso do significante, há uso possível de um entre-eu. Isso é, o sujeito interposto que desempenha aí um papel essencial. Onde está esse entre-eu? Vamos lá. Não, está lá na frente. Aqui. Então, a gente vai pensar a psicose por via desse esquema. Então, olha só, essa relação aqui com o grande outro, esse cantozinho aqui, ele está excluído. O que prevalece? É esse ponto que eu marquei aqui com esse retângulo vermelho, que é uma relação imaginária entre eu e o pequeno outro. Então, por eu negar esse grande outro aqui embaixo, ele deixa de existir? Não, deixa de existir uma possibilidade dialética. Mas é como se ele se afirmasse o tempo todo nesse pequeno outrinho. Então, a gente pega esse caso do Catan, né? Que ele está falando do menino que pegava todas as significações do que era ser um homem viril do seu amigo. Então, é como se esse grande outro determinasse ele pela via de um pequeno outro. Certo? Vou voltar um pouco. A emissão dos sujeitos. Não é precisamente isso que nos aparece no delírio? E aí, como que a gente vai pensar isso por meio da linguística? Ele coloca duas frases. Primeira frase. O médico-chefe que fez operar esse doente pelo seu residente. E a outra frase, que é o médico-chefe que devia operar esse doente, ele o fez operar por seu residente. É uma diferença sutil entre as frases. Mas, o que a gente percebe aqui é que na segunda frase fica muito mais evidente, quase uma queixa, né? O médico-chefe, ele devia operar esse doente. E ele o fez operar para o seu residente. É quase, se a gente for pensar na ideia de superego, assim, mais freudiana, é um pouco isso, né? De o que deve fazer, o que faz, uma instância que julga, sabe? Determina. Então, isso fica muito mais evidente nessa segunda frase. Essa tá na cara. E aí o Lacan vai colocar, é aí que está o problema da psicose. Fazem eles fazerem isso. Essa relação com o grande outro, por ela ser negada na medida dialética, ela é mais potencialmente afirmada no registro imaginário. Tá, é isso nesse ponto. Então, trata-se, no fundo, da psicose de um impasse, de uma perplexidade concernente ao significante. Tudo se passa como se o sujeito reagisse a isso com uma tentativa de restituição.
compensação. A crise está desencadeada, fundamentalmente, aqui também, sem dúvida, por alguma pergunta. O que é? 3 pontinhos. Não tenho nem ideia disso. O que ele está querendo colocar com isso? Se, na teoria dele, ele está começando a estabelecer a neurose como uma tentativa também de resposta àquela pergunta que vem do grande outro, né? O que você quer de mim? Aí você vai construir toda uma fantasia em torno disso. Na psicose, essa pergunta ela é praticamente impossível de se formular. Olha só, o que é o quê? Você não terminou a frase. Não dá nem para saber o que o outro quer, de tão radicalmente distante da dialética tá, né? Isso. E aí é isso, não tenho nem ideia disso, eu não tenho rastros disso, eu não tenho significante que possa dar conta de construir alguma coisa em cima disso. Suponho que o sujeito reage à ausência do significante pela afirmação tanto mais sustentada por um grande outro, que como o grande outro é essencialmente enigmático. O grande outro, com um A maiúsculo, eu lhes disse que ele estava excluído enquanto detentor do significante. Por isso, ele é tanto mais potentemente afirmado entre ele e o sujeito, a nível do pequeno outro, a nível do imaginário, onde tem lugar todos os fenômenos de entre eu que constituem a sintomatologia da psicose. Então, aqui ele está sendo absurdamente claro, o que é difícil, com relação a isso que ele vem desenvolvendo durante toda a aula, né? Onde que está o problema da psicose, o que é diferente, em termos de função de linguagem. O que a gente identifica de diferente? Aqui, de novo, né, o esquema que eu já passei. E aí, prosseguindo. O significativo é ver aparecer, a nível do entre eu, isto é, o pequeno outro com minúscula, do duplo do sujeito, que é ao mesmo tempo seu eu e não seu eu, que aparecem falas que são uma espécie de comentário corrente da existência. Essa espécie de automatismo mental, esse eco de pensamento. Isso está acentuado aqui por parecer haver um uso zombeteiro do significante. Então, eu acho que aqui, me parece, que ele está remontando aquela ideia de que o grande outro na psicose, além de significar, ele quer que você saiba disso. E o que acontece quando vem essa significação, aparece esse significante, é que o sujeito psicótico, ele fica completamente perplexo diante disso. Eu não sei se vocês já leram aquela aula do salsicheiro, eu venho do salsicheiro, que aí a moça tá saindo de casa, aí ela fala pro cara, eu venho do salsicheiro, e aí ele responde para ela, porca. É isso. Esse uso do significante. E aí, para ela, isso vem como uma significação completa, né? É como se ela mesma fosse a porca que foi triturada lá no salsicheiro, a própria salsicha. Então, assim, o grande outro, ele quer significar, ele quer que você saiba disso. Diferentemente, na neurose, quando esse grande outro está sempre de maneira totalmente enigmática. O que é que o outro quer de mim? Eu tento responder de um jeito, não serve, tem que ser outra coisa, tem que inventar. Eu estou sempre tentando responder e ele está sempre me enganando, nunca é o suficiente. Aqui você tem uma colagem, você sabe o que é e é isso. Não há o que conversar. Pode falar. Peraí, tá sem som. Não faz metáfora, né? Ele fica colado. Isso, no significado. É aquela holófrase. Holófrase. Dimensão holofrática. Então, e é isso, né? A gente precisa entender a metáfora também enquanto função, bem colocada, porque senão a gente começa a pensar assim, o psicótico, ele não faz metáfora, mas aí chegou um psicótico na minha clínica e falou que, sei lá, ele usa uma metáfora, tipo, uma frase, não é sobre isso, sobre dizer ou não uma frase, nem sempre isso vai estar na literalidade. Não é tudo que vai aparecer de maneira literal, mas que, senão que novas significações não são atingidas. Quando a gente pensa lá na instância da letra, quando o Lacan coloca a fórmula da metáfora,
A função da metáfora é estabelecer uma nova significação. É isso que o psicótico não faz. Novas significações. Então, vamos lá. São frases que se iniciam e logo se interrompem simplesmente, como necessárias. Ou seja, na medida em que organizam e não podem faltar a este nível do significante. O que é uma frase e que compreende um meio, um início, um fim, e não pode não terminar. E, do contrário, jogam com a esfera, a relação temporal, a desaceleração. Então, aqui, duas diferenças principais, né, também. Na neurose, você tem uma frase organizada. Ela tem um ponto, que você recebe esse significante, ele tem uma antecipação, uma retroação, estabelece essa ideia de relação temporal, e na psicose, simplesmente, isso se interrompe. A frase nunca chega a se formular. Então, seguindo. É todo um jogo que ocorre no nível imaginário do significante como tal. Como se aqui o enigma, na ausência de poder formular-se de uma forma verdadeiramente aberta, a não ser através da afirmação da iniciativa do pequeno outro, dá sua solução, mostrando do que se trata. Uma relação do significante, como tal. Ou seja, é do significante que se trata. Então, aqui para enterrar debaixo de 7 palmos as questões, significante ou não, é do significante que se trata, inclusive quando a gente está trabalhando a questão do delírio. Então, o que ele está colocando aqui? Olha só, no nível imaginário do significante. Então, não tem como a gente separar também essa ideia de significante como, o significante é o simbólico. Não, vamos estabelecer um sentido a nível imaginário, o que está correndo ali também é o significante, que determina as vias por onde vão vir essas significações. É isso, né? Então, naquele eixo lá que eu marquei em vermelho, aqui, é uma relação imaginária, mas o que se trata na psicose é do efeito significante dentro dessa relação imaginária, nesse eixo entre A e A'. Oi, gente, por hoje era isso que eu tinha separado para vocês, né? Essa foi a lição, pelo menos o que eu consegui aprender dela. E comentários, angústias, solta o verbo. Pode falar.